A Ucrânia quer reavivar a sua presença num continente onde a Rússia já tem investimentos e influências significativos. Mas como é que os países africanos veem a iniciativa diplomata da Ucrânia? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou recentemente que novas embaixadas seriam abertas no continente africano no primeiro trimestre de 2023. Estamos a retomar as relações com dezenas de países africanos. No próximo ano devemos fortalecer isso. 10 estados já foram identificados onde novas embaixadas ucranianas na África serão abertas. Em outubro, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, visitou vários países africanos em um esforço para intensificar os laços diplomáticos. Teve que suspender a viagem depois da Rússia ter realizado uma série de ataques massivos com mísseis contra cidades ucranianas ao mesmo tempo. Desde o início da invasão russa em fevereiro, a Ucrânia tem tentado reunir apoio em África, enquanto a influência da Rússia em todo o continente continua a ganhar grandes impulsos. Embora Zelensky não tenha mencionado os nomes dos países onde estas embaixadas serão abertas, Maskin Sublitsky, representante especial da Ucrânia para o Médio Oriente e África, disse à agência de notícias ucraniana que a ênfase inicial seria longe do reduto da Rússia na África. No momento estamos a concentrar-nos na África subsaariana, com o qual ninguém na Ucrânia lidou e onde a Rússia atualmente tem uma posição forte. Sublitsky havia dito após a visita de Kuleba ao Ghana que foi tomada a decisão de iniciar a atividade da embaixada na Ucrânia neste país. Ela será inaugurada nos próximos meses. Nenhum outro país foi especificado ainda, mas Sublitsky também afirmou que durante a segunda digressão africana de Kuleba no primeiro trimestre de 2023, visitas a países como Nigéria, Etiópia, Tanzânia e Quênia fariam parte do itinerário. Oleg Belokolos, ex-diplomata ucraniano e analista estrangeiro, revela à DW em Kiev que uma presença ucraniana mais forte na África já era esperada há muito tempo. Nós, ucranianos, compreendemos a importância do continente. Sabemos que temos alguns potencial para alargar a nossa cooperação com os países africanos. Sublinhou, acrescentando, no entanto, que ainda tem algumas preocupações sobre a rapidez com que estas novas embaixadas poderão estar realmente operacionais. Apoio à abertura de embaixadas da Ucrânia na África, mas não sei se temos recursos suficientes por causa da guerra com a Rússia e não sei com que rapidez isso acontecerá. De acordo com a recente declaração de Zelensky, a Ucrânia não está apenas interessada na representação diplomata na África, mas também está a procurar aprofundar certas áreas do comércio. Também desenvolvemos o conceito de Trade House Ucrânia-África, com a abertura de seus escritórios de representação nas capitais dos países mais promissores do continente. Disse, sublinhando que era necessário que o seu país conseguisse uma representação em 30 países do continente africano. Sublitsky disse que a Ucrânia está atualmente a trabalhar para garantir que o interesse dos negócios ucranianos na África seja sistêmico, não esporádico. Acrescentou que houve um aumento significativo do interesse das empresas do setor agrícola e da indústria alimentar em entrar nos mercados da África subsaariana. Belokolos concordou que a Ucrânia tem muito espaço para cooperação, desde a agricultura até alguns produtos alimentícios. No entanto, sublinhou também que receber uma maior simpatia dos países africanos face à invasão russa facilitará ainda mais esta cooperação socioeconômica. Boniel Djeb, analista de África e investigador sênior do Centro Logan para Assuntos Internacionais e Diplomatas da Universidade de Ghana, acredita que as nações africanas podem mudar a sua abordagem ao entrar em áreas de cooperação com as nações ocidentais. Em vez de negociar individualmente, as nações africanas deveriam entrar em acordos de cooperação como um bloco para maximizar os benefícios. Diante desse cenário, Djeb questiona o momento do último movimento da Ucrânia para aprofundar os laços com a África. Por que a Ucrânia agora está interessada em abrir essas embaixadas? Isso é algo que a Ucrânia estava a considerar ou é por causa da atual tensão política? Na visão de Djeb, a Ucrânia tem que explicar a sua motivação para convencer os observadores de que suas intenções de ter uma presença maior na África foram cuidadosamente examinadas, especialmente porque a condenação da África à guerra da Ucrânia está longe de se qualificar como uma resposta unificada.
Enquanto isso, diplomatas ucranianos como o Subsky acham que os laços mais profundos com o continente podem realmente criar mais pressão sobre a Rússia, em particular nas Nações Unidas. A nossa tarefa é trabalhar com esses países da África, porque na ONU todos os votos contam. Jeb, no entanto, acredita que o objetivo da Ucrânia de obter mais condenações contra a Rússia não deve ser o seu objetivo principal. Ele acha que mobilizar apoio para garantir que a guerra termine rapidamente seria uma abordagem melhor. A preocupação imediata deve ser que esta guerra termine para que haja algum retorno à normalidade. Queremos que as coisas voltem para onde estavam. A guerra não deve ser a razão pela qual a Ucrânia quer abrir a embaixada no continente. Seja qual for o caso, a Ucrânia enfrenta uma tarefa difícil. A Rússia tem mais de 40 embaixadas na África e está investindo pesadamente em alguns países, especialmente na região do Sahel. Enquanto isso, as entregas de grão da Ucrânia para o chifre da África, atingido pela seca, continuam a depender do apoio e da cooperação da Rússia. A esfera de influência da Rússia tornou difícil para alguns países africanos condenar abertamente o seu papel na guerra atual. De acordo com o analista estrangeiro Belocolos, a presença dominante da Rússia na África representará, de fato, um grande desafio que a Ucrânia terá de enfrentar de frente. A Ucrânia gostaria de abordar a questão de desinformação russa em África para ajudar as pessoas no continente a aprender a apreciar a posição da Ucrânia na guerra. Mas Jeb acredita que a procura da Ucrânia por mais apoio em África pode ser conflituante, se não pouco atraente. Muitos países africanos têm relações comerciais com a Ucrânia da mesma forma que têm com a Rússia. Portanto, não acho que o fator motivador deva ser que a Ucrânia queira que as nações africanas a apoiem nos corredores das Nações Unidas, disse ele. Jeb acha que a África deveria desempenhar um papel maior na normalização das relações entre a Ucrânia e a Rússia. Não acho que essa abertura da embaixada sirva ao atual conflito entre a Rússia. Existem dúvidas persistentes sobre a sinceridade da Ucrânia neste empreendimento em particular.